Lei de Imigração Parte 4. Esse é mais um vídeo do canal Jus Concurso. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like. Capítulo 3. Da condição jurídica do migrante e do visitante. Seção 1º. Do residente fronteiriço. Artigo 23. A fim de facilitar a sua livre circulação, poderá ser concedida ao residente fronteiriço, mediante requerimento, autorização para a realização de atos da vida civil. Parágrafo único. Condições específicas poderão ser estabelecidas em regulamento ou tratado. Artigo 24. A autorização referida no caput do artigo 23 indicará o município fronteiriço no qual o residente estará autorizado a exercer os direitos a ele atribuídos por esta lei. Parágrafo 1º. O residente fronteiriço detentor da autorização gozará das garantias e dos direitos assegurados pelo regime geral de imigração desta lei, conforme especificado em regulamento. Parágrafo 2º. O espaço geográfico de abrangência e de validade da autorização será especificado no documento de residente fronteiriço. Artigo 25. O documento de residente fronteiriço será cancelado, a qualquer tempo, se o titular 1. Tiver fraudado o documento ou utilizado documento falso para obtê-lo, 2. Obtiver outra condição migratória, 3. Sofrer condenação penal, ou 4. Exercer direito fora dos limites previstos na autorização. Seção 2º. Da proteção da pátria e da redução da apátridia. Artigo 26. Regulamento disporá sobre Instituto Protetivo Especial do Apátrida, consolidado em processo simplificado de naturalização. Parágrafo 1º. O processo de que trata o caput será iniciado tão logo seja reconhecida a situação de apátridia. Parágrafo 2º. Durante a tramitação do processo de reconhecimento da condição de apátrida, incidem todas as garantias e mecanismos protetivos e de facilitação da inclusão social relativos à Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246. de 22 de maio de 2002, a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, promulgada pelo Decreto no 50.215, de 28 de janeiro de 1961, e a Lei no 9.474, de 22 de julho de 1997. Parágrafo 3º. Aplicam-se ao apátrida residente todos os direitos atribuídos ao migrante relacionados no artigo 4º. Parágrafo 4º. O reconhecimento da condição de apátrida assegura os direitos e garantias previstos na Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto no 4.246, de 22 de maio de 2002, bem como outros direitos e garantias reconhecidos pelo Brasil. Parágrafo 5º. O processo de reconhecimento da condição de apátrida tem como objetivo verificar se o solicitante é considerado nacional pela legislação de algum estado e poderá considerar informações, documentos e declarações prestadas pelo próprio solicitante por órgãos e organismos nacionais e internacionais. Parágrafo 6º. Reconhecida a condição de apátrida, nos termos do inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 1º, o solicitante será consultado sobre o desejo de adquirir a nacionalidade brasileira. Parágrafo 7º. Caso o apátrida opte pela naturalização, a decisão sobre o reconhecimento será encaminhada ao órgão competente do Poder Executivo para a publicação dos atos necessários à efetivação da naturalização no prazo de 30 dias, observado o artigo 65. Parágrafo 8º. O apátrida reconhecido que não opte pela naturalização imediata terá autorização de residência outorgada em caráter definitivo. Parágrafo 9º. Caberá recurso contra a decisão negativa de reconhecimento da condição de apátrida. Parágrafo 10. Subsistindo a denegação do reconhecimento da condição de apátrida, é vedada a devolução do indivíduo para país onde sua vida, integridade pessoal ou liberdade estejam em risco. Parágrafo 11. Será reconhecido o direito de reunião familiar a partir do reconhecimento da condição de apátrida. Parágrafo 12. Implica a perda da proteção conferida por esta lei: 1. A renúncia. 2. A prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da condição de apátrida, ou 3. Existência de fatos que, se fossem conhecidos por ocasião do reconhecimento, teriam ensejado decisão negativa. Seção 3º. Do asilado. Artigo 27. O asilo político, que constitui ato discricionário do Estado, poderá ser diplomático ou territorial e será outorgado como instrumento de proteção à pessoa. Parágrafo único. Regulamento disporá sobre as condições para a concessão e a manutenção de asilo. Artigo 28. Não se concederá asilo a quem tenha cometido crime de genocídio, crime contra a humanidade,
crime de guerra ou crime de agressão, nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, de 1998, promulgado pelo Decreto no 4.388, de 25 de setembro de 2002. Artigo 29. A saída do asilado do país sem prévia comunicação implica a renúncia ao asilo. Seção 4. Da autorização de residência. Artigo 30. A residência poderá ser autorizada, mediante registro, ao imigrante, ao residente fronteiriço ou ao visitante que se enquadre em uma das seguintes hipóteses. 1. A residência tenha como finalidade: a. Pesquisa, ensino ou extensão acadêmica. B. Tratamento de saúde. C. Acolhida humanitária. D. Estudo. E. Trabalho. F. Férias-trabalho. G. Prática de atividade religiosa ou serviço voluntário. H. Realização de investimento ou de atividade com relevância econômica, social, científica, tecnológica ou cultural. I. Reunião familiar. 2. A pessoa: a. Seja beneficiária de tratada em matéria de residência e livre circulação. B. Seja detentora de oferta de trabalho. C. Já tenha possuído a nacionalidade brasileira e não deseje ou não reúna os requisitos para readquiri-la. D. Vetado. I. Seja beneficiária de refúgio, de asilo ou de proteção ou apátrida. F. Seja menor nacional de outro país ou apátrida, desacompanhado ou abandonado, que se encontre nas fronteiras brasileiras ou em território nacional. G. Tenha sido vítima de tráfico de pessoas, de trabalho escravo ou de violação de direito agravada por sua condição migratória. H. Esteja em liberdade provisória ou em cumprimento de pena no Brasil. 3 outras hipóteses definidas em regulamento. Parágrafo 1º. Não se concederá a autorização de residência à pessoa condenada criminalmente no Brasil ou no exterior por sentença transitada em julgado, desde que a conduta esteja tipificada na legislação penal brasileira, ressalvados os casos em que: 1. A conduta caracterize infração de menor potencial ofensivo. 2. Vetado, ou 3. A pessoa se enquadra nas hipóteses previstas nas alíneas B, C e do inciso 1 e na linha A do inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 2º. Disposto no parágrafo 1º, não obsta a progressão de regime de cumprimento de pena, nos termos da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ficando a pessoa autorizada a trabalhar quando assim exigido pelo novo regime de cumprimento de pena. Parágrafo 3º. Nos procedimentos conducentes ao cancelamento de autorização de residência e no recurso contra a negativa de concessão de autorização de residência devem ser respeitados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 31. Os prazos e o procedimento da autorização de residência de que trata o artigo 30 serão dispostos em regulamento, observado o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. Será facilitada a autorização de residência nas hipóteses das alíneas A e do inciso 1 do artigo 30 desta lei, devendo a deliberação sobre a autorização ocorrer em prazo não superior a 60 dias, a contar de sua solicitação. Parágrafo 2º. Nova autorização de residência poderá ser concedida, nos termos do artigo 30, mediante requerimento. Parágrafo 3º. O requerimento de nova autorização de residência após o vencimento do prazo da autorização anterior implicará a aplicação da sanção prevista no inciso 2 do artigo 109. Parágrafo 4º. O solicitante de refúgio, de asilo ou de proteção ao apátrida fará jus à autorização provisória de residência até a obtenção de resposta ao seu pedido. Parágrafo 5º. Poderá ser concedida a autorização de residência independentemente da situação migratória. Artigo 32. Poderão ser cobradas taxas pela autorização de residência. Artigo 33. Regulamento disporá sobre a perda e o cancelamento da autorização de residência em razão de fraude ou de ocultação de condição impeditiva de concessão de visto, de ingresso ou de permanência no país, observado procedimento administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa. Artigo 34. Poderá ser negada a autorização de residência com fundamento nas hipóteses previstas nos incisos 1, 2, 3, 4 e 9 do artigo 45. Artigo 35. A posse ou a propriedade de bem no Brasil não confere o direito de obter visto ou autorização de residência em território nacional, sem prejuízo do disposto sobre visto para realização de investimento. Artigo 36.
O visto de visita ou de cortesia poderá ser transformado em autorização de residência, mediante requerimento e registro, desde que satisfeitos os requisitos previstos em regulamento. Seção 5ª da reunião familiar. Artigo 37. O visto ou autorização de residência para fins de reunião familiar será concedido ao imigrante, uma cônjuge ou companheiro, sem discriminação alguma, 2 filhos de imigrante beneficiário de autorização de residência, ou que tenha filho brasileiro ou imigrante beneficiário de autorização de residência. Vetado.